Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando a grande classificação do Santos para as quartas de final da Copa São Paulo de futebol júnior. Os meninos da Vila eliminaram o adversário de peso, o Fluminense, com uma vitória por 2-1 lá na cidade de Araraquara. Falo aqui em nome da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br. Telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Com a gente também Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Muito bem. Lembrando no começo do vídeo, sempre pedindo para você que está chegando agora no canal, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo para o nosso trabalho ser mais recomendado, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o canal 10 a continuar crescendo e se você quiser, vire membro do canal. Muito bem, jogo em Araraquara era cercado por uma expectativa muito grande, aliás até um certo pessimismo por parte da torcida do Santos, porque o time não foi bem contra a Ferroviária, pegou um adversário que se defendeu e chegou junto, e o time sentiu o peso da partida, da classificação. E eu dizia depois do jogo também, que contra o Fluminense o Santos seria mais pressionado por um adversário de mais qualidade técnica, porém teria mais espaços para atacar, porque o Fluminense não ia ficar se defendendo. E foi assim que surgiu o primeiro gol do Santos, aliás, antes quase o Patati, numa bola em que ele saiu na cara do goleiro do Fluminense, que ele finalizou, depois a arbitragem deu impedimento, mas ali já deu para perceber que o Santos teria espaço. E depois, numa bola que começa num primoroso passe do Lucas Pires para o Ed Carlos no meio de campo, que enxerga o jogo de uma forma sensacional. Ele coloca o Juan seco na cara do gol, o Juan chuta, a bola desvia, pega na trave e na volta o Lucas Barbosa chegando na área como um meia moderno, um meia que entra na área, fez ali 1-0. Depois, num outro lance em que a bola vem do lado esquerdo, encontra o Lucas Barbosa no bico da grande área, o Sandro passava com tudo pelo lado, mas ele, confiante no seu talento e naquela possibilidade de marcar, trouxe para dentro, chutou a bola com efeito, acertou o canto do goleiro. O Santos fez 2-0. Fez 2-0 e depois controlou o jogo. O Helder, dessa vez, a gente tem que elogiar, porque tem muita gente criticando ele, para ter o Ed Carlos em campo, e o Ed Carlos é esse jogador que encontra os espaços, que visualiza o jogo de uma forma como outros jogadores não conseguem fazer. Ele pediu uma dose extra de colaboração do Juan e do Patati. Eu vi algumas críticas ao Patati, e poxa, ele não veio para o jogo hoje, mas se engana quem pensa desta forma, porque o Patati fechou muito o lado esquerdo, ele voltou demais para compor a marcação, tanto é que a saída de bola era sempre o Ed Carlos e o Juan, e o Patati voltando junto com o Lucas Barbosa também, mas o Juan dando muito combate, às vezes ficando até atrás na hora de defender do Ed Carlos. Então o Helder montou o time para o Ed Carlos poder ficar o máximo de tempo possível dentro de campo. No segundo tempo, até o Lucas Barbosa depois tomou o terceiro cartão amarelo, o segundo, o que é um pecado, porque ele não vai enfrentar o Mirassol na próxima fase da Copinha. O Helder coloca o Fernandinho e abre cada um numa ponta, o Fernandinho e o Patati, e ainda deixa o Ed Carlos mais um tempinho em campo, para tentar ter as duas flechas e ter o arco, ter o cara que metesse a bola ali para tentar fazer o terceiro gol e liquidar a fatura. Não aconteceu, aliás, foi um erro ali do lado esquerdo do Fernandinho, que o Fluminense ganhou um gol de presente do Santos, O Santos estava todo no ataque, a defesa estava toda aberta, aí o John Kennedy saiu na cara lá do Diógenes e fez 2-1. Depois disso, o Fluminense foi na base da vontade só, porque tem jogadores tecnicamente muito habilidosos, mas uma característica que eu queria chamar a atenção, e eu já devia ter feito isso antes e não fiz, é que esse time do Santos é um time fisicamente muito forte, é um time muito encorpado. Se você tirar o Patati, basicamente, o resto do time é muito forte. Mas o Lucas Pires é magrinho, mas ele é muito rápido e tem força física. O Sandro, a mesma coisa.
O próprio Balão é um jogador que tem um pulmão, né? O João Vitor corre pra caramba, mas o restante do time é todo muito forte fisicamente. Hoje não teve o Jonathan, em campo, né? Mas, enfim, o time acabou não sentindo a ausência dele no aspecto da marcação. E aí é que eu digo que sempre é importante para a molecada aprender, né? E o Helder vai chamar a atenção deles, junto com o Claudio Miro e o Mauro, quando eles observarem o jogo mais uma vez. Quando o jogo estava absolutamente controlado, talvez tenha faltado ali um pouquinho mais de ímpeto para fazer o terceiro e liquidar. Porque aí quando o Fluminense fez 2-1, virou um Deus nos acuda, né? Foram 15, 20 minutos em que a gente ficou com o coração na boca, porque o Fluminense ia para o ataque e numa dessas oportunidades o Diógenes salvou o Santos, né? Vamos ser justos, porque ele pegou o pênalti contra a Ferroviária, em outras partidas ele não mostrou tanta segurança assim ao sair do gol, mas se não é ele, o Santos tinha tomado um empate, a gente podia estar falando aqui de uma derrota nos pênaltis. Então o Diógenes foi importantíssimo para a vitória do Santos. O Lucas Barbosa, pelos gols que fez, pela partida que jogou, mas assim, o Jair na defesa, para quem queria que o Jair mostrasse serviço contra adversários mais qualificados, atacantes mais qualificados, pois é, ele enfrentou um ataque muito qualificado do Fluminense, inclusive um jogador que atua corriqueiramente na equipe principal, o Kennedy, já falei. Então, se era um teste que o Jair precisava contra atacantes mais experientes e mais qualificados, ele passou. O Derek foi muito bem na partida hoje também. É difícil dizer se alguém foi mal. O time inteiro jogou uma boa partida. O Juan pode não ter feito gol, mas participou do primeiro, lutou, fez pivô, cavou falta no final. Enfim, foi o melhor jogo do Santos na Copinha. Individualmente, o Sandro, com quem eu conversei na sexta-feira no Esporte por Esporte, falava no programa que os caras que precisam chamar para si a responsabilidade chamaram, colocaram em prática aquilo que a gente imaginava que eles poderiam fazer e coletivamente, taticamente, o time do Santos foi muito, muito superior ao Fluminense. O Santos demonstrou qualidade no toque de bola, organização, né? Se nas primeiras partidas da Copinha, sob o comando do Helder, o time tinha dificuldades, contra o Fluminense, um adversário mais qualificado, o time tomou conta da partida no aspecto tático. Claro que houve alguns momentos em que o time se desarranjou, mas porque são meninos, isso acontece mesmo, porque o adversário também partiu para o desespero, foi para cima. Então, no geral, a atuação do Santos foi muito boa, tanto coletivamente quanto individualmente. O Santos passa, vai enfrentar a equipe do Mirassol, que eliminou o Bahia com uma goleada, se eu não estiver equivocado, por 5-1. Resta saber qual é a data deste jogo, não sei se o produtor está acompanhando nos bastidores, porque eu gostaria muito que esse jogo talvez tivesse um intervalo um pouco maior, porque daí vão faltar só mais 3, e a final é só na terça-feira da semana que vem, né, dia 25, então você pode tranquilamente ter a semifinal no sábado, e não sei, as quartas de final sendo jogadas na quarta-feira, não sei se o Santos já jogaria na segunda, segunda não dá, né, jogaria já na terça, o ideal talvez que jogasse na quarta, né, para o time ter um pouco mais de descanso. E se a gente pode dizer que há um aspecto positivo do Lucas Barbosa, é que ele vai ganhar um respiro diferentemente dos seus companheiros, como o Jonathan ganhou agora, ele vai ganhar um tempinho, um jogo a mais para descansar e voltar com tudo caso o Santos se classifique para a semifinal. O Santos vai enfrentar, se passar do Mirassol, a perna do Santos é Botafogo, é isso, produtor? Botafogo ou América, eu vou confirmar já aqui no perfil da Copinha no Twitter, enfim, aí o Helder vai ter uma missão, que vai ser encontrar o substituto para o Lucas Barbosa, né? A opção talvez mais natural seja realmente colocar o Fernandinho e montar um time com mais velocidade nas pontas. O Santos pega o esqueminha ruim esse aqui de olhar, hein? Santos e Mirassol, América e Botafogo, exatamente. Numa eventual semifinal pega América e Botafogo. Então ele vai ter uma decisão que vai ser escolher um jogador. Ele pode, ao meu ver, pensar no meio de campo mais forte, talvez, né? Eu confesso que não vi o jogo do Mirassol, mas eu sei que é um time muito bom, que vem de ótima campanha, inclusive no Campeonato Paulista. Se não, talvez não fosse o caso para você dar sustentação para o Ed Carlos,
sem precisar sacrificar o Patati e o Juan, voltar o meio de campo com o Jefferson, com o Balão, com o Matheus, colocar o meio de campo um pouco mais forte para dar essa liberdade para o Ed Carlos. Não sei, vamos ver o que o Helder vai imaginar aí para a próxima partida. De qualquer forma, o Santos está entre os 8 times classificados para a reta final da Copa São Paulo. Tem chance de passar pelo Mirassol? Tem. Tem chance de depois passar por América ou Botafogo? Também tem. O Santos, portanto, pode ir à final, dentro de pouco mais de uma semana, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí lá do outro lado pode ter um Palmeiras, um São Paulo, um Vasco, enfim. O Flamengo também foi eliminado junto com o Corinthians, que era outro time, eram outros times de tradição na competição. Então o Santos tem um caminho interessante para chegar à decisão e na final, num jogo só também, né? Tudo pode acontecer, vamos aguardar, mas esses meninos têm boas chances de brigar pelo título, por que não? De desacreditados, até pela campanha do último Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, o Sub-20 do Santos ficou lá embaixo na tabela. Se tivesse rebaixamento no Sub-20, o Santos tinha caído no Campeonato Brasileiro, mas a equipe faz uma ótima campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o principal, para a gente fechar esse vídeo, produtor, tempo? 11 minutos. Para a gente fechar esse vídeo, o que nós estamos falando aqui já há um tempo. Carille tem nesta equipe jogadores que ele pode aproveitar tranquilamente. O Sandro, alguém me mandou uma mensagem aqui dizendo que ele parece o Pará. Pelo amor de Deus, gente, ele não parece nada o Pará. Ele tem muito mais qualidade técnica com a bola no pé, visão de jogo. Não tem nem comparação o Sandro com o Pará, pelo amor de Deus. Ele é muito mais jogador. Hoje, né? Claro que ele precisa construir uma carreira como a do Pará, mas tecnicamente é nítida a capacidade desse rapaz. O Lucas Pires, então, nem se fala. O jogo que ele fez, ele para mim foi um dos destaques da equipe. Não só na parte ofensiva, mas marcando muito bem também. Claro que como é um lateral que desce muitas vezes, precisa de uma cobertura bem feita, mas tem qualidade. E os outros é chovendo molhado. Patati, Juan, Lucas Barbosa, enfim, esse Balão, que talvez sejam que precise de um pouquinho mais de tempo na base, junto com o Jair, enfim. O Santos tem talentos, tem ótimos jogadores e o Carille pode aproveitar, talvez sem desespero, né? Porque já tem um grupo de meninos lá que poderiam estar na copinha, né? Ângelo, Marcos Leonardo, Sandri, poderiam estar na copinha, Kaique, Pirani, todos poderiam estar na copinha, né? Mas é como se o Santos tivesse um outro sub-20 jogando no principal, quase meio time, né? Então é isso. Tem meninos para aproveitar na equipe principal, mas se ele precisar por qualquer motivo, ele tem de onde tirar bons talentos na equipe sub-20 do Santos, que vai bem, faz uma belíssima campanha na Copa São Paulo. Se eu peguei no pé no jogo contra a Ferroviária, hoje são só elogios, só aplausos para o técnico Helder, para a comissão técnica e para a meninada da equipe do Santos, tá certo? Então é isso. Meus caros, nesta segunda-feira tem a volta do Esporte em Destaque. Estaremos lá 11h30 da manhã, de volta na Boc News TV, trazer os lances da Copinha, né? Falar um pouco da equipe principal que está fazendo a sua pré-temporada, quem sabe pinte alguma novidade aí. Nesta segunda-feira também vai ter uma coletiva do Edu Dracena, lá uma coletiva online. A gente vai ver se durante o programa a gente capta uma ou outra declaração do Edu Dracena e, claro, depois, mais tarde, a gente traz aqui talvez um vídeo à noite aqui para falar sobre o que disse o Edu Dracena. Então, nesta segunda-feira, voltando com o Esporte em Destaque, falaremos muito da Copinha e também da equipe principal do Santos, tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.